As aventuras de Nick James. A morte na família Gonzalez. Neste verão, eu e Nick James fomos passear em Corrientes. Lá nos hospedamos na Pensión Correntina, junto com 2 brasileiros e um casal de médicos argentinos, muito simpáticos todos eles. Aquela noite foi muito quente e ninguém conseguia dormir. Ficamos então conversando com os outros hóspedes que também permaneceram acordados. Tá calor, né, senhora? Ela respondeu que sim, estava derretendo de calor e reclamou que o pão duro do dono da pensão deveria era comprar nos ventiladores. A senhora conhece o proprietário? Perguntou Nick. Ela disse que conhecia tanto ele quanto a sua família, mas o português dela era tão ruim que a gente não entendeu. O que nós deciframos das frases dela foi que eram velhos conhecidos e a família Gonzalez não era daquelas uniões e, portanto, eram muito diferentes dos normais. Contou algumas histórias de quando as crianças, Mônica, de 21 anos, e Felipe, de 26, eram crianças de fato. E o Nick James, que tinha trocado sobretudo, pondo agora um mais leve, se interessou pela história de uma carta misteriosa que o pai da família guardava. Aí apareceu a empregada da família oferecendo bebida para todos. Quando ela se retirou e foi servir os donos da casa e o casal brasileiro, que estavam curtindo a lua lá fora, o Dr. Lopes, marido da senhora, comentou alguma coisa sobre ela. Mas eu prestava atenção ao Nick, que não tirava o olho da guria. Ele fez uma cara de desconfiança quando a viu passar a bandeja com a bebida ao Felipe, deixando que ele servisse a família. Não entendi, mas como Nick, quando fica sabendo de algo misterioso, no caso esta carta boba, fica assim naquela neura de todos os presentes são suspeitos, sem que tenha acontecido nada de anormal. Conversamos mais um pouco, então veio um ventinho mais frio e fomos logo nos recolher. A família Gonzalez já estava em silêncio e os namorados subiram para o quarto. Logo, a pensión e seus hóspedes estavam dormindo. Na manhã seguinte, logo que clareou, um grito apavorado da senhora Gonzalez levou todos os hóspedes ao quarto dela. Já disseram que a curiosidade é um ótimo despertador. O Dr. Sérgio Lopes e sua esposa, como nós, chegaram e mal acreditaram no que viram. Mas logo se refizeram do susto. Examinaram o corpo e com pesar declararam um portunhol por lá de sofrível. Ele morreu envenenado a menos de 12 horas. É todo lo que podemos dizer. Agora é com a polícia. O jovem brasileiro correu ao telefone e chamou a polícia mais próxima. Disseram que mandariam um inspetor e 2 guardas. Enquanto a polícia não chegava, Nick James, o próprio em pessoa, colocava em prática o seu método particular para desvendar o mistério. Contou que tinha reparado no quarto do morto o copo da bebida, que também foi servida a nós na madrugada, e as gavetas desarrumadas. Não entendi nada sobre o lance do copo. Ele fez algumas perguntas aos doutores, aos namorados, à família, mexericou pelo andar térreo da pensão e ficou conversando interessadamente com a empregada, que atua de faxineira, copeira e cozinheira. Percebi que quando ela tentava sair da conversa, ele puxava outro assunto. Não que estivesse flertando com a guria, acho que estava desconfiado. Notei que Mônica Gonzalez estava aos prantos, rezando, e Felipe, seu irmão, de cabeça baixa, parecia consolado. Nick olhava feio para ele. Aí que eu comecei a juntar as pecinhas do quebra-cabeça e entendi a desconfiança do Nick. Bem depois, o inspetor chegou e começou a fazer as perguntas de praxe sobre o presunto. Quando ele morreu? Como morreu? Não me disseram nada. Onde estava quando morreu? Removeram o corpo com cuidado. Achei o sujeitinho bem engraçado. Baixinho e gorducho, gostava de dar ordens aos guardas, que embora fossem grandalhões, obedeciam ao inspetor nanico. Assim ele começava a sua investigação. Disse bem pomposo que todas as 10 pessoas que estavam ali na hora do crime eram suspeitas. Começou a vasculhar a casa sem consenso da família, que se indignou com a pose do homem. Ele coordenou o interrogatório, ou melhor, determinou que fizesse o interrogatório. Notei que o Felipe sorria para a empregada, talvez satisfeito com a amadorice do inspetor.
E o pior é que ele tinha razão em rir disso. Ao final da sua investigação, o inspetor anunciou aos guardas: Como vem com rapidez incomum, eu posso dizer com certeza que o assassino do velho é a sua viúva. Algemem-na! Aí o Nick interveio. Da onde o senhor tirou essa ideia, doutor? Pois eu posso lhe dizer quem é o culpado e lhe dar provas de que o senhor está errado. Como ousa? Quem o senhor está pensando que é? Nick teve que buscar as suas credenciais brasileiras e apresentá-las ao inspetor, para depois dizer quem era o assassino. Eu estava confiante. Nick James estava certo. A viúva estava aliviada. O casal de médicos, os brasileiros e a senhora Mônica pareciam bastante curiosos. Então, Nick prosseguiu. O assassino é o senhor Felipe González. Este se levantou rapidamente indignado e tentando hablar português. O quê? Como o senhor ousa? Como pode dizer isto? Por que eu seria isto com meu próprio padre? Para receber a herança que ele vai lhe deixar e fugir com a sua querida empregada, sua cúmplice nesse crime. Felipe ficou nervoso. Não é possível. Então prove o que o senhor está falando. O doutor disse que o senhor Juan morreu envenenado. Vasculhei a casa e onde poderia haver venenos, na despensa. Fui lá e notei por acaso que onde eu supus que deveria haver uma pilha de caixinhas com veneno de rato, estava uma aberta. Peguei uma amostra do pó e examinei. Fui até a área de serviço da casa e encontrei a mesma substância no bolso de uma bermuda, que depois, perguntando à senhora Beatriz, empregada, eu soube que era sua e lembrei que o senhor havia usado ontem. Juntando ao fato que ontem o senhor pediu à senhora Beatriz para poder servir a bebida aos seus pais, e sendo que ela deixou, e sabendo que seu pai guardava uma carta, imaginando que ela fosse o seu testamento, e percebendo que o senhor e a senhorita Beatriz trocavam olhares cúmplices durante a investigação, matei a charada. O inspetor olhou para os dois, que baixaram a cabeça. Foram presos. Mis cumprimentos, senhor Nick James. O inspetor logo deu as costas e já saiu dando ordens aos guardas rumo à delegacia. Concluímos assim mais um caso de mistério resolvido pelo nosso herói.